aula 21, a gente fez um programa que funciona da seguinte forma. Conforme eu pressiono o botão do mouse, surge uma linha na cor preta no local onde o mouse está posicionado. Então assim eu consigo fazer um desenho. Só que, por exemplo, eu gostaria de apagar esse desenho aqui. Como é que eu faço? Eu vou ter que vir aqui no Restart para apagar o desenho. Mas eu quero que essa função esteja no programa. Porque aqui a gente está dependente do site da Khan Academy para limpar a tela. Eu não quero isso, eu quero fazer então um código que limpe a tela sem precisar clicar aqui no Restart. Então eu vou usar um evento que vai ser pressionar qualquer tecla aqui do teclado. Então existe um comandinho que chama key pressed. Key pressed function é um evento então que a partir do momento que eu clique, que eu pressiono qualquer tecla aqui do teclado, ele vai fazer uma ação. Qual ação que eu vou querer para limpar a tela? Então eu vou fazer um desenho, eu vou desenhar o fundo na cor branca. Vamos ver se está funcionando então? Eu vou fazer o desenho aqui, vou pressionar qualquer tecla aqui do teclado, pronto, ele limpou a tela. Agora, para esse nosso programinha ficar um pouquinho melhor, eu quero reservar somente uma tecla no teclado para que ele apague o desenho. Eu não quero que qualquer tecla que eu aperte vai apagar o desenho. Então eu vou fazer o seguinte. Tem um comando aqui na linguagem JavaScript que é key to string. Aí eu tenho que abrir e fechar o parênteses aqui, não posso esquecer disso, né? String, né? Key to string igual, aí eu vou reservar uma tecla. Qual que vai ser? Vamos colocar a tecla A. A tecla A agora, somente a tecla A que vai apagar a tela. O restante das teclas não vão funcionar para apagar a tela. E aí eu fecho aqui as chaves. Vamos ver se está funcionando então. Estou fazendo o desenho aqui, aperto a tecla A, apagou. Fiz o desenho, apertei, por exemplo, outras teclas aqui e não está funcionando. Somente a tecla A que vai apagar. Agora, para ficar melhor ainda, a gente faz o seguinte, ó, vamos fazer com que a tecla A maiúscula também funcione. Então, se o Caps Lock lá do teclado estiver habilitado, pressionando a tecla A vai funcionar também, mesmo a tecla A sendo maiúscula. Então vocês perceberam aqui que com essa função keyPressed eu posso usar uma infinidade de comandos utilizando os botões aqui do teclado. Por exemplo, eu posso mudar a cor do traço aqui pressionando aqui a tecla B do teclado. Então, usando a criatividade, eu posso fazer um programa bem bacana e bastante interativo. Eu sei que esse programa não oferece nenhuma novidade em relação a outros programas de desenho, por exemplo, o Paint ou então o próprio Inkscape. Todos esses programas de desenho, eles têm uma ferramenta de desenho à mão livre, como esse aqui. Qual que é a vantagem, então, de eu aprender a programar e fazer um programa de desenho? Então eu quero mostrar para vocês que com um pouco de criatividade a gente pode fazer uma coisa diferente e inventar uma ferramenta que não existe em nenhum programa de desenho. Então eu vou alterar esse programa para que ele faça o seguinte. Quando eu pressionar o botão do mouse e começar a desenhar, eu quero que ele desenhe desse outro lado aqui o mesmo desenho, só que de forma espelhada. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui também, além de uma linha, eu vou criar uma outra linha aqui. Em vez dele mostrar para mim aqui, em vez dele desenhar aqui na posição mouse X, eu quero que ele comece o oposto, no eixo X. Então eu vou fazer o seguinte. Eu quero a largura menos o mouse X. E aqui da mesma forma. Então quando eu desenhar aqui, desse outro lado eu vou ter o mesmo desenho, só que invertido. Seria como se eu tivesse um espelho aqui, ó, no meio da tela, no eixo
Y aqui. Então eu não vou mexer no Y, só vou mexer no mouse X. Então vamos testar o programa, vamos ver como é que ele ficou. Ah lá, ó, tá vendo? Então eu tenho agora um desenho espelhado. Agora eu vou apagar isso aqui, pressionando o botão A. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora sim eu vou querer inverter tudo, inclusive a posição do mouse Y. Então, para o programa rodar em qualquer tamanho de tela, ao invés de escrever largura, eu vou escrever altura aqui para o mouse Y, né? E vamos ver se está funcionando. Ah lá. Então ele é diferente daquela outra linha que a gente tinha feito. Vou fazer o mesmo agora, só que eu só vou mexer no mouse Y ao invés de mexer no mouse X. Então agora, nessa situação, seria como se eu tivesse um espelho nessa posição aqui, assim, nesse sentido horizontal. Olha só. Agora, eu vou habilitar então as 4 linhas. Então quando eu faço um desenho aqui com o mouse, ó, na verdade eu estou fazendo 4 desenhos. Infelizmente, aqui no site da Khan Academy, a única forma que eu tenho de salvar o desenho é apertar a tecla Print Screen e depois ir num programa de desenho, por exemplo, Paint, e recortar essa parte aqui do desenho. Então a gente vai fazer esse mesmo programa aqui lá no Processing e vai criar uma linha de código que a gente vai poder exportar esse desenho aqui. Quer dizer, a gente vai poder salvar ele no formato JPG e assim por diante. Então vamos lá para o Processing agora. Bom, então agora no Processing eu fiz algumas modificações no código para ele rodar aqui nesse ambiente, né? Então eu incluí aqui a função Setup, defini o tamanho da tela de 800 de largura por 600 pixels de altura, né? A cor do traço preta, o fundo branco e o peso do traço 2. Aqui então na função Draw, a gente colocou o mesmíssimo código, só que aqui em vez de mouse expressed, o nome dessa variável aqui é mouse pressed. Aqui é a função keyPressed, aqui a tecla A vai ser para desenhar o fundo branco, então assim ele vai apagar a tela, né? A tecla B vai ser a cor do traço vermelha, a tecla P, a cor do traço vai ser preta. E aqui eu reservei já a tecla S para a gente salvar o arquivo. Para salvar o arquivo é muito simples. Eu escrevo o comando save e aí eu vou dar um nome, por exemplo, desenho. E a extensão do arquivo. Eu posso colocar a extensão do arquivo JPG, posso colocar PNG, pode ser TIFF, inclusive TIFF é o padrão, né? E GIF também. Vamos colocar aqui então JPG nesse exemplo aqui. Então eu abro e fecho parênteses. Aqui também, ó, nos caracteres, ao invés de aspas duplas, eu modifiquei para aspas simples, porque aqui na linguagem aqui eu tenho que colocar aspas simples para caracteres. Então, ponto e vírgula, vamos pedir para rodar o programa. Agora eu faço o desenho aqui e vamos mudar a cor aqui, apertar a tecla B, tecla P. E agora eu tenho esse desenho aqui, eu quero salvar ele. Então vou apertar a tecla S. Agora eu estou aqui na pasta onde eu salvei o programa. Eu dei esse nome aqui, né? Prog desenho 01.
E ele já salvou aqui então, depois que eu apertei a tecla S, ele já salvou automaticamente aqui o desenho em JPG. O arquivo aqui tem 62 KB. Então eu vou dar 2 cliques aqui para abrir. E aqui está então aquele desenho que a gente fez aqui, salvo aqui num arquivo. Esse programa nosso então aqui, ele foi construído para salvar somente uma imagem. Se eu quiser salvar várias imagens, vários desenhos lá, eu modifico aqui então para Save Frame. Se eu deixar os parênteses aqui em branco, ele vai salvar um arquivo, ele vai dar um nome para o arquivo e vai salvar na extensão TIFF. Mas eu posso então dar um nome para o desenho aqui, né? Um nome para o arquivo. E aí, eu apertando aqui o jogo da velha, ó, ele vai reservar esse espaço aqui para salvar um número. O número que ele vai salvar aqui vai ser o número armazenado na variável frame count. Então, quando eu rodar lá o programa e eu estiver desenhando, você sabe que vai estar sendo alterado lá, vai sendo contado os quadros, né? Então, naquele momento que eu clicar, que eu pressionar a tecla S, ele vai salvar com o nome que está armazenado na variável frame count. Então aqui eu vou dar o nome da extensão. Vamos colocar GIF. GIF é uma dos arquivos que fica no menor tamanho. Já o TIFF, que é o padrão, ele salva num tamanho bem grande, assim, mais ou menos 1 MB, né? Depois vocês podem fazer os testes aí, mudar o formato de arquivo e ver o tamanho que fica, a qualidade do arquivo salvo. Então, vamos rodar o programa agora. Rodei o programa, estou fazendo aqui um desenho, apertei a tecla S e salvei. Agora apertei a tecla A para apagar, né? E estou fazendo agora outro desenho aqui. E salvei de novo. Agora vamos lá ver o arquivo como ficou. Então aqui na pasta eu tenho os 2 arquivos que eu salvei, né, no formato GIF. E no momento que eu apertei o botão S para salvar, né, na tecla S, ele estava aqui no 366 e depois ele estava no 1161, né? O valor que estava armazenado lá no frame count. E aqui então temos os desenhos salvos no formato GIF. Então o objetivo dessa aula foi, além de ensinar como utilizar a função do teclado, key pressed, foi também falar um pouco sobre como a gente pode usar a criatividade para fazer desenhos que a gente não encontra em programas convencionais de desenho. Por exemplo, a gente fez lá um programa para fazer 4 linhas ao mesmo tempo que a gente desenha uma. Mas, por exemplo, tem outras formas de a gente fazer diferentes pincéis, como esse aqui que eu estou usando, ó. Então, com um certo conhecimento de programação, a gente pode usar a criatividade para fazer desenhos diferentes. Por exemplo, aqui no caso, eu estou apertando o botão do mouse, o botão esquerdo do mouse, para fazer esses desenhos, essas linhas verdes, né, e com cores, tons diferentes de verde. E com o botão direito do mouse, ó, eu faço esses círculos vermelhos. Então na descrição do vídeo eu vou disponibilizar esses códigos para vocês testarem lá como fazerem desenhos com eles, e podem modificar, usar a criatividade para fazer diferentes pincéis e diferentes formas de fazer desenhos.